alunos, mais uma aula de CNC e nesta videoaula a gente vai começar a programação do torno, né, do torno Home 130D, que é o modelo da máquina que a gente vai trabalhar, e essa máquina está equipada com a linguagem Mach 9. Essa máquina é bem antiga, hoje esses modelos aí da Home já vêm com linguagem Siemens, tá? Então vamos lá. Principais letras de endereço, eu não vou explicar aqui uma por uma, porque isso ao longo das aulas a gente vai vendo, tá? Então, e muitas letras aqui a gente já viu anteriormente na programação do centro de usinagem com o Siemens 810. O que está nessa cor aqui tá vermelha porque vai ter vários, né? Aquela outra cor ali do F são letras que a gente já viu, e o que está em preto são letras específicas aqui do torno, com funções específicas do torno. Por exemplo, a letra A é uma letra usada no CNC, tá? Que é um eixo é o giro do eixo ao redor do X, mas aqui no Mach 9 é outra função, tá? Então depois a gente vai vendo cada uma dessas letras, ó. N, P, R, S, T, U, W, X, tá? Uma outra desvantagem que eu acho da linguagem Mach 9 é que as letras às vezes servem para mais de uma função, e isso no início, para quem está aprendendo, é uma dificuldade. Os códigos G, então o que está tudo em azul a gente já viu, é só lá rever nos vídeos do centro de usinagem. O que está em preto são específico aqui do Mach 9, tá? Correção de raio também já vimos, zero peça, isso aqui são ciclos, polegada em milímetro a gente já viu, ciclos, absoluto incremental já vimos, 92, ó, 92 tem duas funções para ele, 94, 95 a gente já viu, isso aqui é novidade, tá? Funções de máquina, também o que está em azul a gente já viu, né? Se não lembra, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tá? 3, 4, M6, M8, M9 e M11, M12 é específico do Mach 9. M30 fim de programa. Bom, características da linguagem, tá? Então cada bloco ou cada linha deverá ter no final o EOB, o End of Block, né? Representado por sustenido. Quando eu digito digito o programa no computador e vou transmitir isso para a máquina, daí não precisa. Uma linha, um bloco pode conter no máximo 64 caracteres, incluindo o sustenido. O comando executa o programa na ordem das sentenças, não importando a ordem das palavras. Então isso a gente já viu, né? O CNC tem essa característica. Uma linha de programa é um bloco, ou seja, ele interpreta aquilo tudo num único bloco, ou seja, então se tiver a coordenada X primeiro da coordenada Z, ou Z depois de X na mesma linha, não importa. Se na programação não houver nenhum dígito após a letra de endereço, o comando interpreta como 0. Então se eu escrever isso aqui, ó, vou escrever aqui em cima. Se eu escrever uma linha lá, G, X e Z e end block, e aí a máquina vai fazer. Então, se não tiver nenhum dígito, não tem nenhum dígito, a máquina interpreta como 0. Então esse G ela vai interpretar como G0, X0, Z0. Somente uma letra de cada tipo é permitido no bloco, tá? Então isso aqui é um pouquinho chato, mas eu não posso botar duas letras iguais na mesma linha. Então, por exemplo, lá no centro de usinagem a gente costumava fazer, quando usava correção de raio, né? A correção de raio a gente colocava na mesma linha. Eu quero trabalhar com correção à esquerda, G41, G1, né? E X, Y. Então isso aqui não pode no Mach 9, duas letras iguais, ó, G e G. Então aqui no Mach 9 eu tenho que separar, eu tenho que botar esse 41 numa linha anterior, tá? Só ele,
aí depois o G1 e o X e no caso aqui o Z. Essa outra característica é bem chatinha, é uma fonte de erros e erros. Nas coordenadas dos eixos e alguns endereços de ciclos é necessário o uso do ponto decimal, grandezas que necessitam do ponto decimal. Então, tudo que é comprimento, ou seja, tudo que tiver valor de milímetro ou polegada, tá? Tudo que for milímetro aqui, ó, 50 milímetros, 50 ponto, 1,5 milímetro, 1,5. O ponto já está aqui. Nas medidas inteiras eu tenho que botar o ponto. Tá? O que acontece se não botar o ponto? Então aquele x50, se tu escreve x50, né, sem o pontinho, o controle numérico lá do Mach9 vai interpretar esse 50 como esse valor aqui, ó, em milímetros. Isso aqui é que vai ser, ó, tá? 50 sem o ponto é 50 décimos de milésimo. Então isso aqui dá muito erro, acidentes inclusive, tá? Se a gente não cuidar, se a gente não testar o programa. Então, tá, em todas as medidas inteiras tem aqui o pontinho. A alternativa de tu não escrever o ponto e dar certo, eu acho pior, tá? É escrever os 50 milímetros, né, com 4 zeros depois, né, sem ponto. Daí ele vai interpretar isso aqui, ele usa 4 casas depois da vírgula, então ele vai considerar como 50 milímetros. Então isso aqui não vale a pena, tá? E se tem gente que vai errar também, porque vai lembrar, o professor disse que tem que botar ponto, aí menos 1,5, aí o cara bota ponto, vai dar errado também. Não existe um número com 1,5, esse ponto é a nossa vírgula, né? Então o ponto já está aqui. Essas funções estão todas elas padrões, tá? Então não é necessário tu programar, ou seja, então o G20 vai se programar o X, tá? O X vai ser programado em diâmetro, aqui é milímetro, aqui é absoluto, e aqui é o avanço, tá? O F, o valor do F lá, o valor do F, e por causa do 95, isso aqui é 2 décimos por volta. Tá, então é o tipo de avanço que a gente trabalha no torno, milímetros por volta, milímetros por revolução. Então, essas funções, se tu não escrever, elas vão funcionar. Características da máquina, tá? Algumas características do Centur 30D, tá? Com o comando Mach9. Então, um motorzinho lá com 10 CV de potência, 7,5 kW. A torre é uma torre elétrica com capacidade para 8 ferramentas, né, internas e externas, mas é uma torre configurável, né, ou seja, a torre é assim e as ferramentas ficam assim ao redor, né, e o suporte da externa é um e o suporte da interna é outro, mas tu pode desmontar e montar quantas internas e quantas externas tu quiser. Então são 8 ferramentas. A gama de velocidade dele vai de 4 a 4.000 RPM, tá? 4 a 4.000, ou seja, a rotação mais baixa é 4. A placa é uma placa pneumática, o acionamento das castanhas é pneumático. Hoje já temos placas hidráulicas, o que permite, né, maior força de fechamento, né? Permite tu controlar ali a pressão. Se tu vai prender um material mais frágil, tu diminui a pressão para não amassar, né? Mas a nossa lá é pneumática. A distância, o comprimento de uma peça até 1 metro, o diâmetro admissível sobre o carro transversal 200 milímetros e o diâmetro admissível sobre o barramento, ou seja, tá na placa, tá sob o barramento, mas não tá o carro de baixo, daí é 430 milímetros. Só curiosidade, o avanço em G0 da máquina é 10 metros por minuto, 10.000 milímetros por minuto em X e Z. O contraponto, né, para usinar peças mais compridas, o
posicionamento dele, posicionamento de todo o conjunto do contraponto é manual. Tem máquinas que isso é motorizado, né? E o acionamento da manga, né? Avançar e recuar, o contraponto em si, ele daí é pneumático. Tá? Bom, esse vídeo a gente vai encerrar por aqui, tá? E para não ficar muito longo, né? Obrigado pela atenção. E na sequência aí já vem o próximo.